26 de janeiro, uma terça-feira, 9 da noite. Só pode ser o horário em que começa o seu, o meu e o nosso programa Papo Show. Seja muito bem-vindo nessa noite de terça-feira. Você que está se conectando com a gente em facebook.com/programa Papo Show. Também segue a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, no Instagram. Tá chegando com a gente agora. Hoje estou eu e meu amigo Abel aqui. Não, Abel, boa noite. Presente. Boa noite, Cassiano. Boa noite a todo mundo que está assistindo o programa, todo mundo que acompanha a gente nas redes sociais, como o Cassiano falou, e todo mundo que acompanha o nosso programa pelo Spotify também. Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje nós estamos com um braço a menos dos nossos 3 braços, dos nossos 6 braços, no caso. Vicky Araújo, infelizmente, não pôde estar conosco por motivos de questões particulares, mas logo ela já está de volta, vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem. Ela tá bem, tá tudo bem, então na terça-feira que vem ela vem também. Ó, que rima É tosca, isso né? aí. Não, mas ficou bonitão, ficou bonita a rima, ficou legal. Né? Principalmente porque pode ser que de repente ela pinte aqui nos comentários, enfim, né? Vai que, né? Por que não, né? Você sabe que Vicky Araújo tem dessas, né? De Se a repente ela conexão das surge Bahamas nos estiver boa, comentários. Ela surge nos comentários. Ela fala, não fiz o programa, mas fiz comentário, é isso que importa. Eu tava lá ela não também. nos abandona. Jamais. Jamais. Vicky Não Araújo nos está sempre aqui. abandone. Porque ela é o quê, Cassiano? Ela é maravilhosa. Pronto, tá aí. Bom, estamos aí com mais um programinha nessa terça-feira fatídica. Muitos Pô, assuntos para falar no dia de hoje, né? bota fatídica nisso, né, rapaz? Pois é, pois é. Olha, Como vai a sua diabetes, Alexandre Cassiano? eu não tô podendo. A Não tá verdade é essa. podendo? Eu não tô podendo. Tem uma É, galera que tá podendo, hein? tem uma galera que tá podendo muito. Tá podendo Sim. demais, Mas a gente né? vai chegar nesse momentinho aí. A gente vai caminhar até lá, porque a gente teve, por exemplo, nesta semana, aliás, a gente tem um desenrolar de notícias aí, né, desde o último programa, desde a última terça-feira, onde Hum, vários fatos aconteceram. A gente teve aí, né, principalmente os jornalistas americanos e os jornalistas brasileiros que cobrem o dia a dia político nos Estados Unidos, todo mundo respirando aliviado, né, vendo o comportamento e a postura do Joe Biden em relação às tratativas, em relação aos assuntos importantes e aquilo que o povo americano precisa, né, muito contrário àquilo que era feito pelo antecessor dele, exato. que, né, não merece ser citado. E, óbvio, ser bonzinho, falar bem, não é uma qualidade assim que deva ser tão mensurada como algo espetacular, porque afinal de Sim. contas, cuidar das pessoas, fazer com que os processos políticos aconteçam, que o povo seja beneficiado, né, que as pessoas sejam assistidas, é uma função do político, Uhum, não é uma exato. qualidade do político, é uma função, é uma prerrogativa do trabalho dele. Né? Assim como a do médico é salvar vidas, assim como a do borracheiro é consertar o pneu, e assim por diante, né? Do padeiro fazer o pão e assim que segue. É E o a gente famoso tem faz aqui parte, né? o famoso faz Pois é. parte, né? Inclusive porque também já estamos em período BBBiano, né? Que também é uma outra coisa que domina aí o espectro do noticiário, né? Seja pro lado mais fútil, pro lado mais engraçado ou pro lado mais chato, porque a gente tem aquela coisa da paixão, né? Uns amam, outros detestam, então E passa isso por pode todas mudar. essas vertentes, né? Todas. Passa por Impressionante. todas. Do amor ao Impressionante. ódio. Em uma escala de cores, assim. É um negócio fantástico. Né? Mas, E às vezes até um caso de antropologia, né? Como é que um pois é. programa consegue despertar amor e ódio quase que na mesma proporção? Não é um caso a ser estudado? Eu Eu acho, acho. Ó, falamos né? até junto. Eu também acho. Eu também acho. Mas eu acho que a questão do Big Brother, fazendo um paralelo ali com o nosso presidente, mas o Big Brother, por exemplo, do ano passado, ele deu muito certo graças à pandemia. O nosso presidente ainda não teve, talvez, uma revolta maior com a população, também graças à pandemia, que não pode aglomerar. E assim como o Big Brother, tem uma galera que ama e uma galera que detesta, né? Então, é aquela história, a gente respeita muito a opinião das pessoas, seja política ou seja televisiva, porém, uma coisa é fato, é um dos assuntos mais falados da internet. Sim, e isso não dá para mudar, tanto um quanto o outro.
Exato. Principalmente porque a gente vê umas coisas, né? Eu vou abordar isso com mais profundidade quando a gente for abordar o assunto, Hum. mas é uma questão assim de tipo. É engraçado. Só agora que o povo presta atenção em jornal, só agora que o povo presta atenção em notícia. Ainda bem. Ainda bem que é só agora. Ou Oh, que começou, independente de ter sido do quando foi, se é agora, se foi há 2 anos atrás, se foi há 6 anos atrás, não importa, o importa é que começou. E sim. isso faz parte, né, passou a fazer parte, começou a gerar interesse, gerar conhecimento, gerar busca por informação. Óbvio, aí nesse lado do busca pela informação, a gente já começa a ter aquela questão do filtro, né? Que às vezes a informação Sim. ela é, né, de uma fonte segura e às vezes não. E às vezes ela é só uma mentira replicada 1000 vezes para poder virar verdade. E são esses aspectos que fazem com que tudo fique um pouco diferente e a análise fique mais firme e as redes sociais virem locais de embate, como a gente já viu. Tudo isso eu Exato. falei, tudo isso eu falei do Biden, eu falei do Big Brother e eu falei da situação governamental para chegar em um assunto do dia a dia, do cotidiano de qualquer ser humano que faz uso dessa ferramenta que nós estamos usando agora, que são as redes sociais, e que pode ser afetado pelos seus benefícios ou malefícios. É Hum. preciso saber usar com sabedoria, não Será é? que sabem? Estão sabendo fazer isso? Então, né, gente? Eu tô falando isso para comentar o caso da enfermeira do Espírito Santo, que foi fazer um comentário totalmente fora de hora, né? Ela achou que ela estava conversando na cozinha da casa dela, mas ela abriu o Instagram e começou a falar, e ela no vídeo comenta exatamente com essas aí, fala: tomei a vacina, né? Ela não dói tanto igual as outras, mas na verdade eu tomei mesmo foi para viajar, porque Ai, ai. uma vacina que funciona a 50% para mim foi como ter tomado água. Os absurdos disso que ela fez, eles vão desde a falta de ética dela até a Exato. ignorância dela quanto a um dado científico de comprovação de eficácia de uma vacina. Ela, como profissional da saúde, fala uma bobagem dessas, um desserviço. Antigamente o pessoal falava, não, fulano tem estudo, né? Hoje ter estudo não significa absolutamente nada. Quer dizer nada, você paga e tem estudo. Pagou, comprou o diploma, tem um monte de gente que faz isso. Tem piloto de Sim, avião por aí, hein, gente? Cuidado, vixe, tá né? cheio. É complicado. E aí você vê uma pessoa aí nas redes sociais conversar como se estivesse falando com a vizinha, né? E mencionar isso, ela não, eu não acredito. E detalhe, né? Eu acho que a ênfase que ela dá, e isso tá no vídeo, não tô inventando nada. O link está da matéria, está na página do programa Papo Show, você pode clicar lá, ler a matéria e também assistir ao vídeo que tá lá, que faz parte da matéria, que é o vídeo da menina falando, né? Da Sim. enfermeira, onde ela fala: não, bolsominion é que sou. Eu não vou fazer, né? Eu não acredito nisso, porque a China, ela inventou a doença e ela fez a vacina. Então, você vê que, assim, com esse nível raso de raciocínio, você já começa a ter pré-julgamentos e preconceitos que não há como não ter Sim. do nível do profissional, do nível da pessoa, O não caráter, é? né? O Exatamente, é aí caráter. que tá. Porque a gente começa a ver, principalmente do lado profissional da coisa, existem pessoas que antigamente existia uma grande polêmica enquanto a isso, que era se dissociar das suas fases da vida. Então, a pessoa ela tinha um casamento, ela tinha uma forma dentro de casa com a família, ela tinha uma postura com os amigos, ela tinha uma outra postura no trabalho, ela se subdivide baseado no ambiente em que ela está, e Vai ela tem um dividindo. comportamento voltado, né, baseado nesse comportamento de acordo com que ela anda. Uhum. Enquanto, na verdade, né, o tempo mostrou e naquilo que a gente avançou, a gente chegou na conclusão de que você precisa ser a mesma pessoa em todos os lugares, e ter a mesma postura para todas as situações, E né? outra coisa, não dá mais pra galera ficar nessa ilusão de que hoje em dia o que você posta na rede social, dependendo da proporção que isso tomar, e pode tomar proporções catastróficas, você vai ser, a famosa cultura do cancelamento, mas você vai ser detonado. E ainda mais a gente está falando de uma profissional da saúde que tem um detalhe muito importante aí. A gente tem uma população brasileira que muitas vezes não tem acesso a médicos. E quando vê o enfermeiro,
Para ele, o enfermeiro é o médico. E aí ele vê uma Exatamente. enfermeira, que para ele é a médica, que é uma autoridade da saúde, independente do cargo, mas é uma autoridade da saúde, ela vai falar assim, se ela está falando que não é boa, então eu não vou tomar. E é a responsabilidade dessa profissional da saúde. Não é Conceição Exatamente. Cerqueira. Boa noite, gatões. Boa E noite, aí, Conceição. Conceição, bem? Tudo bem, querida? Você tá bem? Obrigado pela audiência de sempre. E nessa abordagem também, Abel, olha só, eu tava numa situação no Twitter domingo e eu vou contar a história, né, a história, o contexto geral da história. O que aconteceu? O Sleep Giant pegou uma publicação de um vídeo de um curso do Olavo de Carvalho numa publicação da Droga Raia. Uma propaganda de remédio da Droga Raia. Tô linkando, Tá? E uma publicação lá de um curso do Olavo de Carvalho. Aí o Sleep Giant entrou. Para quem não sabe, o Sleep Giant é uma organização sem fins lucrativos que ela faz denúncia sobre o investimento de mídia em sites que fazem uso de fake news. Uhum. Tá? Então, e detalhe, né? Descobriram depois que são simplesmente um casal de jovens, muito jovens do Paraná, que Sério? fizeram esse site, né? Fizeram a versão brasileira, ele já existe na versão americana, fizeram a versão brasileira e fizeram um baita de um estrago na direita brasileira, porque eles conseguiram descapitalizar muita gente. Pra vocês terem uma ideia, foram eles que fizeram o Olavo de Carvalho perder a conta no PayPal e no PagSeguro. Caramba. É um trabalho interessante do ponto de vista, porque eles fazem. Qual que é a métrica, né? Eles chegam e falam para a empresa que está que tá com aquele anúncio linkado à marca e ao produto dela. Fulano de tal, você sabia que essa empresa pratica o abuso através de fake news? Ou que ela vende um produto duvidoso em relação a conteúdo educacional que fere os princípios? Não. E a marca fica sabendo e ela faz o quê? Ela vai fazer um rastreio aonde a marca dela está aparecendo e aonde tiver essas empresas ou esses meios de comunicação, ela arranca o anúncio. Por quê? Essas empresas vivem de anúncio. Putz. Elas vivem da publicidade. Então mexe no bolso dos caras assim, muito forte. Com isso... E só para contextualizar, desculpa te interromper Sim. rapidinho, mas para a galera que está acompanhando o programa e não sabe, o preço de um anúncio é muito alto, pessoal. Seja ele feito no jornal que você recebe no trânsito ou o preço de um anúncio que você vê no intervalo do Fantástico na Globo. São preços, todos são muito altos e muito caros, então o prejuízo realmente, como o Cassiano está falando, é imenso. E muitos são pagos em dólar. E aí? Não são pagos em dólar. Aí, o Sleep Giant foi lá, oi, Vi, falei que ela ia aparecer, olha lá. Olha lá aí. Vi que está de ombudsman hoje, ela está de ombudsman. Mande sua mensagem para a nossa ouvidoria, Vicky Araújo. Vicky Araújo hoje, ferro na boneca, vamos lá. E aí, no contexto da história, o Sleep Giant avisou a Droga Raia. A Droga Raia respondeu, falando, obrigado, Sleep Giant, nós vamos fazer o processo de retirada da nossa marca em relação ao anúncio, né, porque nós somos contra a disseminação de fake news. Vem então o senhor Silas Malafaia e convoca no Twitter dele, né, um boicote à rede de drogarias. E aí um monte de gente, isso mesmo, não sei o que e tal. E eu tô lá lendo, né, os relatos. Aí um cara comenta a seguinte coisa. Eu ia investir nas ações dessa empresa, que é uma empresa que possui altos ganhos financeiros, mas com esse procedimento de esquerda eu prefiro não fazer mais o meu investimento e, aproveitando, farei também o seguinte, recomendarei aos meus pacientes que não comprem nesta farmácia. Peraí. O cara é médico. O cara quer meter o bedelho na vida do paciente. Aí eu fui lá, não me aguentei e comentei. Falei, então, querido, não é prerrogativa do médico, né, fazer com que que você determine aonde ele vai comprar o remédio dele. Exato. A sua parte é escrever a receita. Aonde o cara vai comprar não é problema seu. Óbvio que tivemos uma enorme celeuma, mas, né,
Enfim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? A pessoa foi muito educada, não teve bate-boca, nada, foi tudo de alto nível, né? De alto nível. Não houve excessos, não houve xingamento, Uhum. nada disso. Pelo contrário, né? Tanto que depois veio até um cara querer desmerecer, e isso eu achei horrível. E o cara falou assim: ah, gente, ele tá dizendo que é médico, mas ele não é médico, não, ele é ortopedista. Aí, né, meu? Aí dá Oh, meu vergonha. Deus. Aí O dá povo uma quer, vergonha, quer se dá meter no muita assunto só vergonha. para falar aquela bobagem, né? Não, e detalhe, como é que você desmerece? Mas, Né? ó, agora eu vou É que a tentar pessoa não traçar um sabe, né? paralelo. Para ser médico, o cara tem que estudar tudo. E Sim. aí, no final, ele escolhe qual vai ser a especialidade dele. O cara é médico, saco. O cara Ele é. não acorda um dia e fala assim: ah, eu vou ser ortopedista, então a partir de hoje eu vou estudar só ortopedia. Não, Exato, não tem não. isso. Tem uns Muito pelo bons contrário. anos de estudo antes disso, para a galera que Exatamente. tem dúvida. Mas eu vou tentar traçar um paralelo aí de tudo que a gente falou desde o início do programa até agora, desde a questão de Big Brother, política americana, a questão desses anúncios que o pessoal começa a divulgar as fake news. Muita coisa vai bater de frente com uma coisa muito simples. E eu deixo até essa pergunta para quem estiver acompanhando o programa, até para você também, Cassiano. Até que ponto a gente está disposto a acreditar em tudo que a gente vê e ouve? Porque internet é uma terra de ninguém. Internet Sim, você vai ver exatamente. coisas que vai falar desde assuntos seríssimos até Big Brother, por exemplo, né? Mas até que ponto você está disposto a acreditar ou buscar informação? E é muito seletivo, é muito seletivo. Se eu estou vendo uma notícia que eu não gosto, se eu estou vendo uma matéria que eu não gosto, eu mudo de canal, eu saio da página, eu mudo de site, não acompanho mais fulano, deixo de seguir ciclano, né? É muito assim, até que ponto eu me permito ser enganado por uma coisa que, no fim das contas, eu sei que é só mais uma bobagem. Exatamente. E o ponto de ser uma terra de ninguém, do quanto Uhum. você deve acreditar, é ler muito. Não tem outra saída. Você precisa identificar aonde está, porque existe uma coisa na internet, gente, e isso a gente tem que falar. O pessoal quer clique, o pessoal quer Opa, audiência. A internet, ela deu uma reviravolta, principalmente no mercado da informação, que é o seguinte: antigamente a revista Veja, ela tinha as suas páginas disputadas por grandes empresas para fazer anúncio. uhum. Hoje, esse anúncio ele é disseminado numa proporção de alcance extremamente maior do que o público da revista Veja, um exemplo, com um custo menor, pela internet. Isso fez o quê? Com que a empresa perdesse recurso, com que a empresa perdesse, né, capital e investimento para poder fazer a máquina girar e se manter no mercado. Então, o anúncio, a notícia, o clique, ele vem para quê? Naquela do vamos fazer uma notícia para chamar a atenção. É. A gente precisa daquele clique, a gente precisa que a pessoa vá lá e aperte o botãozinho e fique pelo menos 5 segundos dentro do nosso site para isso contar para os anunciantes que estão dentro da nossa plataforma. É assim que funciona. Sabe Não tem aquele ninguém videozinho que você vê no YouTube falando daquele joguinho do Coinmaster, chato pra caramba, aquele videozinho que toda vez que você vai ver um vídeo aparece? É disso que o Cassiano tá falando. É um exemplo. tem que aparecer. É o anunciante ali. O Coinmaster anuncia naquele Uhum. espaço para poder aparecer para você, para fazer você baixar o jogo, né? Ele é um mecanismo, né? Você lê a notícia que está na Folha, que está no Estadão, que está na Gazeta Esportiva, enfim, tem um anúncio ali justamente para você clicar, cair neles e então gerar esse recurso. E a Exatamente. internet é uma armadilha em relação a isso. E é Então, às uma vezes, armadilha e tem consequências consequências gravíssimas. gravíssimas, porque às vezes a pessoa ela torce uma palavra, dá um certo sentido, e aquilo vira um burburinho para ter Opa. clique. Às vezes não é verdade. Ou então, É, o contexto que aquilo foi escrito, a chamada, né, e no jornalismo tem muito isso, infelizmente hoje tem muito isso, a chamada não tem nada a ver com a matéria, sim. Um né? exemplo disso é a notícia que a gente estava falando no começo do programa da enfermeira. A gente contou tudo o que aconteceu, mas não contou o final. O que que aconteceu com ela, Cassiano? Ela foi demitida. Pois é, Ela foi pois é. demitida. O Corém, que é o órgão que rege a profissão de enfermeiro, vai abrir uma sindicância contra ela, porque ela feriu princípios da profissão. Ética. Princípios Ética éticos, profissional. E ainda entendeu? mais num assunto tão sério, numa profissão que, infelizmente, ainda é tão desvalorizada aqui no Brasil.
E aí a pessoa vai e faz um papelão desses. Mas, infelizmente, a gente está acostumado a ver muitas figuras que deveriam dar exemplos fazerem papelão, né? Então, né? Ó, Vamos pular. comentário de Conceição aqui, ó. Olha aí. Exatamente, Abel. Por isso, quando discutimos política de que o presidente é o culpado de muita coisa, sim, como você disse, o enfermeiro é como o médico, o presidente é como o pai, o povo vai atrás, infelizmente. Exato. Tem Exato. certeza, tem total razão, Conceição. Ela continua aqui, ó. Cassiano, você é dos meus, para você ver como funciona a cabeça do povo sem cultura. Porque sobre aquilo de destratar o cara porque ele é um ortopedista, né? Sim. Ele não é médico, ele é ortopedista. Faça Porque meu na próxima, favor, né? o dia que ele cair e quebrar a perna, ele não vai procurar o cara porque ele não é médico, ele é só um ortopedista. Então não tem que ser atendido por ele também, né? Exatamente. Vamos pensar por esse lado? A participação de Vicky Araújo, nosso ombudsman hoje, online, nos comentários. Vocês viram a matéria da CNN com o título Ivermectina tem potencial efeito contra a Covid, mas que no conteúdo apontava que não há estudo suficiente para se tornar esse medicamento? É o famoso clickbait, é isso aí, é o Uhum. famoso caça-clique, né? Porque aí o que é que acontece, né? Ele movimenta os dois lados, né, Vicky? Essa matéria movimenta os dois lados. Ah, não, peraí. Mas a OMS, ó, quem já não acreditava, não, mas a OMS falou semana passada que, É, né, todo esse kit aí não funciona. Aí o cara, pumba, clica para ler. Aí o pessoal que curte, né, as orientações do presidente da República, clica lá também para ler. Eu falo, não, o presidente tinha razão. Olha só, eles estão dizendo aqui. E aí eles publicam isso e replicam só a manchete. CNN tá lá ganhando clique de montão, dos com dois lados. certeza. E Sim. fazendo o quê? Alavancando o anunciante. Às vezes Olha a só. pessoa nem acredita naquele tipo de matéria que está ali no título da reportagem, mas ela fica tão desacreditada que ela fala: Não, eu não acredito que tem essa matéria. Ela vai e clica para ver e ter certeza que realmente é aquilo. Só dela ter clicado, ela já está dando lucro para a empresa que fez a propaganda, para a Sim, empresa que fez a publicação, para o canal que está divulgando essa notícia, seja ela sim. verdadeira ou não. Seja ela verdadeira ou não. É uma responsabilidade muito grande, gente. Tanto da gente quanto das pessoas que estão acessando esse tipo de conteúdo. É verdade, principalmente porque você começa a. Se você começar a notar, é, com base no termômetro, né, a temperatura que está indicando o tipo de assunto, é Uhum, essa temperatura que vai ditar o ritmo da manchete. total. Né? O que vai fazer a manchete atrativa, falar, gente, eu preciso compartilhar isso aqui, vocês não estão entendendo. Né? Sim. E aí, esse ímpeto de eu preciso ganhar no debate, eu preciso ganhar na minha sobreposição, eu preciso combater aquele argumento daquela fake news ou daquela verdade que eu acho que é fake news, porque na minha cabeça eu acho que o mundo é plano, aí dá no que dá, né? Dá no que dá. Mas ainda temos pessoas que são um pouquinho mais sensatas, que no meio de todo esse caos de pandemia, de vacina, de gente morrendo e tal, a pessoa encarou esse momento da vacinação com um bom humor. A gente tem uma matéria que foi publicada aí também do rapaz que ele tatuou no braço o lugar certinho para tomar a vacina. E foi lá e falou: Ah, beleza, vou aproveitar esse momento para registrar. Você teria coragem, Cassiano? Jamais. Uma Primeiro que tatuagem assim, pequenininha. eu não tenho qualquer apreço por tatuagem. Em mim. Ah, tá. Eu acho bonito nos outros. Mas em mim, eu me incluo fora dessa, né? Principalmente porque, assim, ainda mais, aí também é uma outra questão de querer ganhar clique, de querer aparecer, né? Porque, veja só o ponto. É, a gente começa a ver que as pessoas querem fazer o quê? Preciso fazer uma coisa para aparecer. Uhum. Preciso fazer já. Qual que é o assunto do momento? Vacina. Já sei. Vou demarcar meu braço para mostrar a todos eles, que está na hora de vacinar, ó, é aqui, moço. Ou então eu vou fazer a música do Bumbum Tantan para Nossa, poder pois é. viralizar de novo. E aí eu ganho Cara, dinheiro do Estado na propaganda e também, né, movimento aí a internet e tal, ganho dinheiro nos views, nos cliques e tudo mais. sabe uma coisa que eu fiquei besta? O tal do MC Fiote, ele gravou o clipe de verdade dentro do Instituto Sim. Butantan. E detalhe, E hoje, O Dória ah, publicou que a gravação estava rolando lá. pois é, e eu vi uma matéria hoje no LinkedIn. Gente, LinkedIn é a famosa rede social para contatos profissionais.
uma matéria do Deveria responsável, que deveria ser, né? Do responsável pelas mídias sociais do Butantan, mostrando os bastidores de quando a gravação foi feita, da galera participando. Eu acho muito legal. Eu acho que é um momento, sim, de comemoração, de celebração para a questão da vacina, e não celebração às pessoas que morreram, obviamente, mas eu não esperava que ia chegar nesse nível de vamos levar na boa a brincadeira, porque, pô, gravaram dentro do Butantan com os funcionários, cara, sabe? Dá uma moral pro pessoal, né? Dá uma moral, porque é um reconhecimento. É a galera que tá lá fazendo com que daqui a pouco você e eu possamos tomar vacina. Principalmente Possamos porque tomar a vacina. gente aqui em São Paulo, a gente tinha uma visão do Instituto Butantan, é lugar da vacina das cobras. Sempre foi isso. Era isso, não Sim. era? Eu não sei se com você também era assim, mas eu confesso comigo, assim, eu pensava em Butantan, até eu trabalhar lá perto por um bom período e entender melhor, eu achava que era lugar das cobras. Uhum. Né? O lugar da base do soro antiofídico e do soro da vacina contra a raiva. Né? Eu acho era essas duas coisas para mim que o Butantan significava. E aí então você vê que se abre o leque e se mostra todo o entendimento, toda a expertise do lugar, né? Tudo aquilo que abrigou em relação a cientistas importantes, a tudo aquilo que agregou em relação a descobertas e a processos científicos que, né, até então a gente meio que tá lá, legal, né? É igual o Museu do Ipiranga, né? A história viva do Brasil tá lá, só que a gente não ligava muito, né? E ele tá fechado há tanto tempo que eu acho que o pessoal até já esqueceu dele. Não, de É uma conta, pena, né? o Dória não tá afim de reabrir o museu, né? Tu vê que ficou num cacareco desgraçado, coitado do museu, né? Então, Sim. Esperaram chegar nesse estado, né? Esperaram chegar nesse estado. Tem um comentário aqui da Conceição, tá falando aqui, ó. Sou uma pessoa que assisto quase tudo. Amo analisar a postura do ser humano. Ontem começou o Big Brother. Já sei que uma das candidatas ditas como futura juíza já caindo nas graças do. o Peraí Fiuk. que eu tô. Do Fiuk. Veja a bagaça que vai dar isso. Aguardem. O programa não é dos bons, mas o sentimento o ser humano faz coisas inacreditáveis por dinheiro, por aparecer e etc. Eu vou aproveitar esse comentário da Conceição e vou contar de um experimento. Eu estou fazendo um estudo para o meu TCC sobre Big Brother. Vou explicar por quê. Com essa história de estreia do Big Brother, do povo torcendo para fulana fez isso, vai entrar o famoso, que não é famoso, e não sei o quê. Eu entrei num grupo de fãs que estão se organizando para votar em determinado participante do Big Brother e fazendo multirões do tipo assim, tal horário eu quero ver que vocês vão mandar aqui no grupo quantos mil votos vocês fizeram para a pessoa. Estão usando robozinho, estão usando telefone, estão usando internet e tal. Bom, por que eu estou dizendo isso? Lembra que a gente falou um pouquinho no começo do programa sobre em que você quer acreditar? Cara, é um grupo que tem muita gente. Muita gente. E as pessoas falam assim, nossa, hoje eu fui dormir 3 horas da manhã porque eu fiquei votando na fulana. Eu juro que eu tô de ouvinte só no grupo, eu não interajo com ninguém. Mas a minha vontade é falar assim, querido, você não tem mais nada para fazer da tua vida. É sério que você está perdendo tempo para votar 700 vezes numa pessoa que você sequer sabe que você existe e no dia que tem eleição para o prefeito da tua cidade você não vai? É sério. Assim, ainda estou no grupo, eu tô tentando fazer Eu acho uma que você deve análise da galera continuar. aí. Eu acho que você deve Pois é. continuar lá. Tá Eu acho. engraçado. Não, eu imagino. Deve ser cômico, principalmente porque você começa a entender, né, como a abordagem que a Conceição fez, né, o procedimento que o ser humano tem, né? Como é Uhum. que você elege o preferido? Às vezes você não conhece a pessoa. Você viu o cara lá. Porque fulano tem que ganhar, porque fulano é legal do que, criatura? É a tua preferência. Aí, pela preferência dela, ela vota 700 vezes no cara, fica acordada até 3 horas da manhã, não faz mais nada da vida. Detalhe, o Big Brother vai durar mais de 3 meses. Ou seja, são 3 meses focado em algo que, do ponto de vista prático, não acrescenta absolutamente nada. Ela pode ficar Quase saiu feliz, outra coisa, hein? né? Não acrescenta nada, é verdade. Mas do ponto de vista assim, tá, mas a fulano tá feliz? Não, ela tá angustiada. Porque ela começou a jogar a expectativa dela e manter aquela pessoa lá. E se aquela pessoa foi eliminada, ela vai ter um sentimento de frustração porque ela foi fraca e ela não trabalhou o suficiente.
né? O coaching reverso, coaching reverso. Porque ela não trabalhou o suficiente, né, para que aquela pessoa permanecesse na casa e fosse então o feliz ganhador de R$ 1,5 milhão. Gostaria de ganhar R$ 1,5 milhão também? Gostaria. Se me chamasse, talvez eu participaria? Talvez eu até participaria. Ia ser expulso na primeira semana. Vou mentir, não. Cara, eu não sei. Todo mundo fala, nossa, porque deve ser uma experiência enriquecedora. Não sei. Enriquecedor pra quê, gente? Você ficar trancado numa casa com piscina, brigando com outras pessoas por causa de comida e comportamento? Sim. Ó, a Não, Vicky tá isso é falando aqui, ó. O que ela tá falando aí, Cassiano? Vamos lá. Ela tá falando ainda da notícia do CNN, ela diz assim, ó, eu abri porque pensei, até tu, CNN, abri porque não acreditei, mas o post de alguém que me afirmava que estava tomando. Acho que ele não leu. Como a grande maioria, né? Com certeza, pegou o título e mandou pra frente. Sim. Mas nos comentários da Vicky aqui, ó, ela diz que adorou a tatu do cara. Então achei legal também. Essa reportagem tá na nossa página, tá, gente? facebook.com/programa Papo Show. Você vai ter acesso a essa reportagem do rapaz que fez uma tatuagem indicando no braço, ele fez um quadrado no braço, aliás, um retângulo, né, para que o Butantan vacine naquele local. Não é o Butantan que vai aplicar a vacina, né, o gênio da raça, mas enfim. Mas o pessoal tá associando muito, né? Oi, Elis, boa noite. O pessoal tá associando diretamente a imagem do Butantan. Não tem muito como fugir disso. Eu vi uma figura, né, que eu achei ótima. Era 2 jacarés abraçados assim, aí colocaram o balãozinho e falaram assim: nossa, amiga, eu não vi a hora de tomar vacina para poder te dar um abraço. Eu achei incrível. Não, e detalhe, né? Essa história do vou poder tomar vacina. A enfermeira que foi demitida, ela fala com toda. Eu só tomei porque eu quero viajar. Sim. Ela nem com a vida dela ela se importa. E nem com quem tá perto dela. Teve um caso parecido em Manaus, eu não vou lembrar agora quem foi, mas parece que teve uma galera que andou furando a fila da vacinação no Amazonas, e aí eles decretaram lá, a justiça decretou que quem fez isso só vai poder tomar a segunda dose da vacina quando chegar a sua vez de verdade, não vai poder tomar agora no prazo estimado para a segunda dose da vacina. Foram a filha de um prefeito, né? Duas bem feito, gêmeas, né? Gêmeas, né? De um prefeito de uma cidade lá da região. E o que aconteceu, né? Tava todo mundo tirando foto da postagem do momento da vacina. Aí o prefeito foi lá e proibiu tirar foto. Ah, entendi. Por que será, né? Foto não tem crime, né? Ninguém fica sabendo, não tem crime, tá tudo certo. Gente do céu. As coisas aqui, as pessoas estão muito acostumadas eu vou fazer só o velho jeitinho brasileiro e ninguém vai perceber, ninguém vai ficar sabendo. Vai voltar o que a gente estava falando. Rede social é uma como a Vicky falaria, porque porque rede social, cara, postou, já era, você já perdeu o controle. A gente teve recentemente um caso aí eu vou colocar entre muitas aspas, como a Vicky diz, de um famoso que, ao meu ver, o cara tentou fazer um grande golpe de marketing aí para ficar em evidência. No fim das contas, deu muito errado e o cara meio que quase que se complicou com a justiça. Não sei se você ficou sabendo dessa história aí, Cassiano. Não vou levantar o nome, mas é um MC X que ele publicou uns vídeos que estava sendo perseguido e de repente ele publicou. Exatamente. E depois ele apareceu e falou: não vou comentar mais sobre isso porque eu passei por uma aprovação. Pera lá. Tomou um aperto dos manos, né? Aí ficou difícil. Pois é, né? Pois é. Acho que reabre em 2022 o museu. Museu do Ipiranga, previsão, né? Porque, afinal de contas, o governo de São Paulo é ótimo com previsões. Afinal de contas, em 2014 era para a linha ouro, né, do monotrilho ter sido inaugurada, que é aquela linha perto do aeroporto de Congonhas. 2014, a gente está em 2021 e até agora nada. Pois é. Então, assim, o pessoal é bom para colocar prazo, né? É o famoso tem iniciativa, mas não tem acabativa, né? Então... O problema disso é que não colocaram o aerotrem do Levi Fidelix. Não, mas é o aerotrem. Mas não deixaram ele à frente disso. Não deixaram. Não deixaram, senão já estava funcionando. Hashtag chateado. Ó, a Vicky tá falando, eu não vejo a hora de virar a Cuca. Pois é. Eu também. Eu não tenho nem problema. Vai virar jacaré, vai virar, sei lá. Mas você vê, até quando levam uma coisa pro lado do bom humor, dá confusão, né?
fizeram um filtro, não sei se é no Instagram ou se é no TikTok, de jacaré. E aí o pessoal tava indo se vacinar, e na hora da foto fazia o filtro e a pessoa ficava verde. Oh, meu Deus. Aí um grupo de profissionais da saúde fez uma foto todo mundo verde. Tomaram bronca da direção do hospital. Pois é. Brasileiro não tem limites. Eu estava vendo uma matéria de uma jornalista americana e ela é pró-vacina e tal, só que ela falou uma coisa que eu compartilho muito. Ela falou, gente, acho ótimo que tá tendo vacina, que o pessoal está conseguindo se vacinar. Acho ótimo que encontramos uma cura para uma pandemia tão grave assim, mas eu não aguento mais ver agulha sendo enfiada no braço das pessoas. Me dá uma aflição imensa. E realmente, Cassiano do céu, sério, eu tenho pavor de agulha. Eu tenho pavor. E cada vez que eu vejo a pessoa catando aquela agulha de 5 metros e espetando no braço da pessoa assim, cara, eu sei que é vacina, é legal. Eu não tô nem pensando na pessoa virar jacaré, mas dá uma afliçãozinha, não precisa ficar mostrando mais. Chega de mostrar vacina, de mostrar agulhada. Mostra a sua vacina, o vidrinho. Não, eu não tenho problema com agulha, né? Tanto que eu, né, no começo do ano eu fiquei internado, eu fui fazer uma ressonância e você tem que tomar o contraste, né? E o Uhum. acesso para passar o contraste é uma agulha, meu, Sério? parece o canudinho do McDonald's o negócio. Aí você tem que, né, meu, igual o minho lá, ó. Vamos lá. Vai, moça, pode picar aí que, né, deu tudo certo no final, mas é Essa é uma aflição. é uma bela de uma agulhada. Essa é uma aflição. Eu já aproveito até e jogo para a galera que está acompanhando o programa. Qual que é a tua maior aflição? Porque tem gente que tem medo de agulha e simplesmente não vai tomar vacina. Sim, tem E mesmo. aí, como é que faz? Não tem Zé Gotinha não, hein, galera? Essa é só no Bem, braço e olhe lá. Zé Gotinha também tá indo para se vacinar. Helena, boa noite, Oi, bem-vinda, Helena. tudo bem? Boa noite, Helena, bem-vinda. Faz tempo que a gente não vê você por aqui, né, dona Helena? Onde você A estava, Helena hein? tem passado rápido e, né, e passa É, só, dá um oi e vai, né? Fica quero aí. só ver, viu? Fica com a Poxa, gente. Cadê dona Patrícia também? Cadê onde os já bolos que esteve? vocês fazem que não chegaram nos nossos recebidos? Ó, já tô pedindo. Opa, sempre há uma oportunidade. No mundo da internet, se você quer ganhar alguma coisa, seja cara de pau e peça. É isso aí. Ele não pede Ué, porque não recebe porque não pede às vezes, né? é. Então A também é gente não recebe porque ninguém quer mandar mesmo, ninguém ainda. quer mandar. Ninguém quer Mas mandar, logo, logo, né? quando chegar o nosso primeiro recebidos, a gente vai fazer o programa abrindo assim a embalagem, Sim, com todo sim, momento. sim. Toda uma Só resta saber de expectativa, quem, né? né? É, quem Aí, será, hein? Que vai já dar a honra pensou? do primeiro recebido. Se for Olha, muita surpresa, eu vou ter medo de abrir ao vivo. Eu Helena vou tá ter, dizendo aqui, ó, prefiro injeção que remédio. com certeza. Opa, Para questão de efeito, pô, injeção é porreta, né? É um negócio fantástico. Uma vez eu uhum. tava com uma dor lombar e eu fui no hospital e tomei uma injeção. Cara, a injeção entrou queimando, assim. Impressionante o poder daquele líquido. Mas 5 minutos depois não tinha mais dor. Bezetacil? Não, cara, mas era ali. Prima Era dela, né? parente da bezetacil. Cara, eu vou confessar aqui Era agora para todo bezetasol, mundo. devia ser, qualquer coisa do tipo. É uma coisa muito feia, mas eu vou falar que não tem nenhum médico assistindo e vai me atender depois. Eu falo que eu sou alérgico a benzetacil. Eu prefiro tomar 18 comprimidos do que tomar benzetacil, porque eu sou cagão para injeção neste nível. Eu digo que eu sou alérgico para não tomar. Eu tive uma infecção na garganta quando eu era pequeno, que eu precisei tomar bezetacil 2 vezes ao dia, durante 5 dias. Minha perna travou. Duas? É, e eu tinha uns 5 para 6 anos de idade. Mas isso é Nossa. muito vivo na memória. Minha perna direita travou. Pô, se eu fosse ela, eu também travava. Porque, meu, dolorido assim, cara. Porque é uma Gente de do manhã, céu. uma tarde. Absurdo. Um Ó, absurdo. Vi que tá falando aqui, ó. Cadê? Eu brinquei em casa que se vacina fosse feita com veneno de aranha, eu tava ferrada. Imagina o tanto de foto do bicho. É mesmo, né? Para quem não sabe da nossa audiência, a Vicky ela tem pavor de aranha. Pavor. Não postem nada com aranha e marquem a Vicky. E é um pedido. Não façam isso, porque ela tem pavor mesmo. A Helena tá falando aqui, é que às vezes esqueço o horário. Ah, Helena.
Olha, Helena, toda terça-feira às 9 da noite a gente tá aqui, vai. Pô, dá esse biscoitinho aí pra gente. Lembra que a gente falou? Dá um biscoito pra dá um gente, biscoito, vem. dá um biscoito. Não é? Biscoito Mas, Scooby. Dentro disso, né, dessa abordagem de que medo de vacina, medo de bicho, gente, vocês que estão na nossa audiência neste momento, vamos discorrer sobre um tema filosófico que aflige boa parte da população brasileira. O que você acha do Big Brother? Quer ó, contar pra gente? Escreve aqui nos comentários, por favor, tá? A gente quer saber sua opinião. Porque é um assunto que a gente quer saber, sabe por quê? A gente quer saber se a gente deve abordar aqui ou não. Se a maioria falar, olha, não quero nem saber desse assunto aqui, se vocês falarem de Big Brother eu vou embora, a gente não fala. corta. Simples assim. Porque a gente tá aqui, né, para agradar a audiência. Né? A gente quer um clique, a gente quer uma assistida, a gente quer uma ouvida do podcast. E a gente não quer desagradar, a gente não quer fazer inimizade, entendeu? Então, com isso, vocês já contem pra gente aqui. Big Brother é um assunto aceitável, sim ou não, né? E aí, com base nessas informações, a gente, né, traz uma pauta ou outra de vez em quando, quem sabe e tal, Sim. para poder Para discutir deixar o aí. programa mais ao gosto das pessoas, não é mesmo? Vamos dizer que, né, a gente está passando desapercebido aí, que a gente está vivendo numa bolha, enfim. É. Falar Mas em agradar o gosto das pessoas, um assunto um tanto quanto salgadinho, um assunto um tanto quanto alimentício. eu acho Cara, que é um assunto mais doce, não é não? eu acho que um médico deveria voar para casa do Bolsonaro agora para fazer um teste de glicemia nele, porque o tanto que esse homem comeu de leite condensado, e isso eu tô falando uma dentre as outras coisas, cara, o cara gastou mais de 1 milhão de leite condensado. Não, não Ele foi 1 tá milhão, fazendo. Foi um pouco mais, né? foi 15 milhões. Nossa. Haja pudim, hein, Cassiano? Mas vou explicar de novo. Tem a história, né, que nós comentamos agora há pouco, de como a notícia é dada para dar a entender que é algo que de repente, quem sabe, e então por quê, e enfim. Esse gasto é o gasto do governo como um todo. Uhum. Então é 1 bilhão e 800 milhões de reais gastos com comida pela estrutura governamental de Brasília. Não é só na casa Não é dele? na casa do Bolsonaro. Poxa, eu achei Não que é era ele, só na achei casa até que ele dele. tava magrinho. Então, né? Porque então é que a gente já tem, já é calejado com essa história. A gente vê a notícia, a gente sabe que o pessoal quer render, quer fazer o assunto evoluir, quer fazer o assunto vir à tona e ficar na boca de todo mundo. Então, assim, não foi exclusivamente dentro do Palácio da Alvorada que todo esse volume de 15 milhões de reais de leite condensado foi consumido durante o ano de 2020. Não foi. Mas Foi ainda assim, no governo todo. A gente tem aí que pesou nesses gastos o principal Ministério da Defesa, por conta do Exército, né, as Forças uhum. Armadas. Então, todos os refeitórios e todos os quartéis receberam alimento para os soldados. Depois a gente tem o Ministério da Educação, né, que na minha época você ia na secretaria da escola, só tinha água e bolacha, água e sal. Pois Né? é. Agora já deu uma evoluída, pelo que deu para entender aí. E Na teoria, depois, né? em Porque na terceiro, prática tá faltando merenda só em na meio teoria. mundo. Exatamente. E em terceiro, o Ministério da Justiça, com um gasto um pouco mais modesto, mas também volumoso. Então, gente, a abordagem nesta matéria, que está todo mundo repercutindo e falando, e onde já se viu, não sei o quê, é um gasto do governo. Aonde está o problema nisso? Tem um problema nisso? Tem. É o nosso dinheiro. Esse é o Uhum. problema. Qual que é o outro problema nisso? É um gasto com cartão corporativo. Então a pessoa vai lá sem limites para sonhar e gasta o quanto ela quiser com o que ela quiser. Ah, E mas ela vai não o vai nome atrás de dela. promoção, não, hein? Mas vai o nome dela no site da Transparência, no portal da Transparência, que é de onde a reportagem do Jornal Metrópole, que liberou essa matéria no dia 24 de janeiro, buscou todas essas informações. Essas informações, a lista com todos os valores de todos os segmentos alimentícios, está publicada no programa Papo Show. Eu publiquei um pouco antes do programa começar. É uma lista com 14 páginas, onde a gente tem
todo o cardápio que foi consumido dentro desse um ano e os respectivos valores. São valores exorbitantes? São. Pagos com o nosso dinheiro? É. Com cartão corporativo? Sim. Sem limite, sem pedir um desconto? É. É assim que funciona. Pois é. É aí que está o problema. E a gente está falando dessa situação num país em que vários locais, várias capitais, várias cidades estão vivendo no limite da miséria, que não tem o que comer. A gente está falando de gastos exorbitantes de um governo num país em que as pessoas tinham como única fonte de renda para se alimentar o benefício do auxílio emergencial que foi cortado. Então, esse dinheiro, esses 1 bilhão e 800 mil, paga o auxílio emergencial de 300 mil pessoas. Ó, pois é, né, gente? 300 mil pessoas levariam um dinheirinho para casa se esse dinheiro não fosse consumido nessa proporção. Eu vou tentar levar como uma lição de casa, fazer depois um comparativo. Disso tudo foi em alimentação e quanto foi investido na educação no mesmo ano, no mesmo período? Será que vai bater a conta? Temos uma outra questão aí. Matéria que saiu, teve uma entrevista do Paulo Guedes junto com o presidente, uma conferência para o banco Credit Suisse no dia de hoje. E aí o Bolsonaro vem com toda aquela diplomacia do texto pronto, né, do qual deram para que ele leia. Ele leu, e lá ele é muito claro que há uma preocupação com o teto de gastos e que esse teto não vai ser estourado e que o auxílio emergencial não vai virar algo contínuo. Ele fala, inclusive, nessas palavras, né, abre aspas, não vai virar uma aposentadoria. Fecha aspas. Ele realmente acha que a população está correndo atrás de aposentadoria? Não, ele quer que trate como uma aposentadoria. Não, tudo aí, bem. Aqui, vamos para o outro lado. Vem Paulo Guedes e fala o quê? Olha, dá para fazer. Dá para pagar de novo o auxílio emergencial. É só a gente suspender os gastos com aumentos automáticos para educação e segurança durante o ano e dá para a gente fazer. Justo para a educação. Sim, porque a gente tem a questão, né, que foi aprovada no ano passado da escala de aprovação de aumentos, né, da contribuição da educação, né, do quanto o governo precisava colocar de aporte num processo gradativo durante 6 anos. E foi um processo muito discutido no ano passado, justamente para garantir, né, que foi a história do Fundeb. Ah, tá. Entendeu? Então, tinha um teto que era repassado pelo governo para a educação, e além desse teto tem o dinheiro do Fundeb, que ele tem que ter um acréscimo anual com base nos aumentos nas expectativas de investimento para evoluir o processo de educação. Aí, ele fugiu disso, o Paulo Guedes fugiu disso, falou, dá para fazer, é só a gente não fazer tal coisa. E aí sim entra a história do leite condensado, dessas compras mirabolantes, que é assim, gente, no quartel lá, o pessoal tá comendo isso aí mesmo? Tá chegando lá no quartel? Porque esse é o ponto, né? Esse é o ponto. A gente tem um gasto exorbitante, uma máquina super inchada que, né, prometeu se esvaziar, mas que não esvaziou coisíssima nenhuma. E sabemos que esses dados são perfeitamente manipuláveis, sim. Então, esses dados, eles são do portal da transparência. Então, é um dado oficial. Tá. Se ele é manipulado, ele é oficialmente manipulado. Mas ele é oficial. Pois é oficial. Mas eu não sei até que ponto eu acredito que sejam dados que não estão dando um jeito de dar uma mascarada aí, que esse dinheiro foi usado em outra coisa. E aí estão falando Pode que ser. foi. Você entendeu? Porque eles falam que. Existe uma linha, né, de gastos do governo com cartão corporativo que foi colocado como sigiloso. O governo fez uma edição das normas e de questões de transparência do ano passado. Aliás, foi em 2019 ainda, onde ele resolveu fazer um sigilo dessas informações durante 5 anos. Então, por exemplo, determinadas ações feitas pelo governo com determinados gastos feitas hoje em 2021 só vão ser descobertas com a quebra do sigilo pela lei criada em 2026. Ou seja eles mesmos estão fazendo. Se não tiver mais, a gente descobre, lá, sem vergonha, né? Aí não adianta mais. Dinheiro do povo. Entendeu? E assim segue a vida.
Ah, gente, é tanta coisa que às vezes a gente fala assim, mas a gente está muito desacreditado. A gente quer acreditar. A gente ainda tem uma esperança de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão tomar um rumo. Talvez um dia, talvez seja para daqui 10, 15 anos, não sei até se seria tão rápido assim. Eu sou um tipo de cara que eu não consigo acreditar na política. Eu sou muito desacreditado na política de uma forma geral. Talvez eu esteja sendo até errado em generalizar e colocar todos os políticos no mesmo cesto, porque a gente sabe que tem políticos honestos, sim. Porém, é tanta sacanagem, é tanta falcatrua que a gente vê, a gente passa a desconfiar de tudo, Não, de a gente tem tudo. que desconfiar de tudo, eu acho. É, O tempo da gente ser cego, não querer se envolver ou ficar aquém, né, ou a distância do processo e simplesmente concordar que falar, não, realmente os caras estão lá fazendo um acerto, eu vou ficar daqui olhando só e tá tudo bem. uhum, Esse tempo passou, é. né? Esse tempo Ó, passou. Hoje, uma evolução trouxe essa questão das pessoas irem para cima, de quererem se envolver. Obviamente, como você disse até no começo do programa, né, a questão do impeachment do Bolsonaro ela só não avançou de forma mais rápida porque a gente está num momento de pandemia. Né? sim, O pessoal já encontrou uma alternativa que foi a carreata. Tivemos no final de semana passado uma coisa bem pequena, né? É importante dizer, né? Precisa reconhecer isso, né? Falar, olha, 6 gatos pingados foram lá pedir o impeachment do Bolsonaro. Foram meia uhum. dúzia. Foram meia dúzia só. Mas pode ser um embrião de muita coisa. Né? O Opa, movimento Collor começou pequenininho também e depois virou o que virou. exato. Então, são pontos aí de resistência em relação a justamente isso, né? É, eu vou acreditar, eu vou fazer e que algo aconteça para que de repente a gente saia dessa situação. De não ficar Ah, alienado, né? principalmente. A Conceição disse que topa qualquer assunto, né, na nossa enquete. E Helena disse que não gosta do BBB, só assistiu os 3 primeiros e depois nunca mais. Tá igual eu, viu, Helena? O último que eu vi foi o da Sabrina Sato, né, que Caramba, deve ter sido o terceiro. Depois nunca da mais acompanhei. Sabrina. Cara, eu acho que foi, se não foi o primeiro, foi o segundo. Foi um dos primeiros. Se não foi o primeiro, foi o segundo. Nessa pegada aí que eu tô. Bom, mas ó, continua comentando aqui embaixo. Para quem gosta de Big Brother, a gente fala um pouquinho. Para quem não gosta, a gente fala um pouquinho, mas fala mal. E assim a gente vai tentando entrar no equilíbrio. Ó, a Vicky aí, ó. Desde que o. Como é que é? Cassiano, lê Auxílio pra gente, por paletó favor. e os Hum, carros oficiais e sei lá quantas passagens aéreas continuem, o que é educação? é, Vic, é isso aí, tá aí uma né? pergunta. Para que vai educar o povo? Para o povo saber depois, na hora de votar, em quem votar? Para o povo poder estudar sobre a vida política do candidato e chegar na hora da urna e falar assim: você não vai levar meu voto, amigão. Você não vai levar meu voto para depois levar o meu dinheiro. Você não vai tirar o benefício que eu tenho na saúde, você não vai tirar o benefício que a minha avó, que a minha mãe, que o meu parente tem no transporte público para aumentar o teu salário depois. Você não vai fazer isso. Educação ensina as pessoas a não serem idiotas. E é isso que eles querem, que as pessoas continuem sendo idiotas. Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Principalmente porque a gente começa a analisar, é, como dizia o pai do Lima Duarte, né? O Hum, conhecimento, quem detém o poder, quem detém o conhecimento detém o poder. sim, Então, falou tudo. o ponto é esse, né? Segurar o conhecimento e reter com poucos. Sim, é necessário. É necessário. Você ia falar de coisa, desculpa. Não, dentro disso, né, de toda essa abordagem dos gastos, pra vocês terem uma ideia, esse 1,8 bilhão do ano de 2020, ele tem um acréscimo de 20% em relação a 2019. Então, a reportagem dá um entendimento de que esse reflexo de consumo, ele tem uma repetência Uhum. com o acréscimo, né? Ou seja, consumiu-se a mesma coisa com um acréscimo financeiro de 20% em 2020. Então, você vê o tamanho do buraco que a gente está. Por que a E gente que não é de sustenta? agora, né? É uma coisa que não é de agora.
Porque, Não é de agora. inclusive é importante separar, porque quando você veio, quando a gente foi falar desse assunto, né, você veio, o Bolsonaro está comendo muito leite condensado. Foi feita uma reportagem no final do ano passado, onde vários portais deram essa notícia, dizendo que os gastos exclusivos do cartão executivo do Bolsonaro, aí sim é dele, estavam na casa de quase 700 mil reais por mês. Aliás, 700 mil reais por ano, Ele estava igualando a conta da Dilma, que no ano de 2014 também gastou nessa pegada aí, esse valor aí próximo a 700 mil reais de cartão. O cartão pessoal, aí eu fico pensando, o cara, ele não gasta com comida, ele não gasta com moradia, ele não gasta com roupa, não gasta com... Tá pagando o quê? Então, né? Hein? Que estranho, hein? É a festa com o nosso dinheiro, amigo. Aí sim, aí é responsabilidade dele. Sim. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas muita coisa que tá errada na política, a gente pega o Bolsonaro para ser o nosso espantalho da vez e descontar toda a raiva em cima dele. Mas a gente sabe, não pode esquecer, o povo brasileiro não pode esquecer que a roubalheira, ela vem desde muito, muito antes do Bolsonaro. Eu Sim. acho que a diferença tá aí, é que o Bolsonaro, ele não tem muita papa na língua para falar as coisas, e os outros, eles falavam de um jeito mais bonitinho. Vou ferrar com você com o teu próprio dinheiro e você vai dar risada, beleza? E a gente dava risada, né? As coisas estão mudando agora por causa disso. Então, a gente tem um exemplo, digamos, mais. Vamos usar um termo para ficar bonito aí. O cara tem um requinte de. Sem requintes de crueldade. Né? Porque, afinal de contas, isso ninguém pode dizer que ele fez um personagem. Não, ele sempre foi aquilo ali. Ele sempre foi isso que ele é. Né? A questão é que o pessoal pagou para ver e agora tá vendo. Esse é o ponto. Né? E pagando caro. Então, teria tudo para ser diferente. Né? Porque a questão, mais uma vez, né, não é direita ou esquerda, é competência. A pessoa precisa se estabelecer pela competência. E isso não se aplica só na política, né? Isso em qualquer ramo de atividade. Exatamente. A gente está falando do presidente do Brasil, a enfermeira que falou uma bobagem e perdeu o emprego. Seja competente e acabou. Porque a competência, ela faz com que todas as outras situações se resolvam. Existe uma palavrinha que ela já é estudada desde os tempos antigos, desde os gregos, chamada ética. Seja na política, seja na sua vida profissional, seja na sua família, com os seus amigos, a ética, ela permeia a sociedade em todos os momentos da nossa vida. Em todos. Inclusive, a definição do Cortella para ética eu acho uma das mais legais, que ele fala que ética é o conjunto de regras que regem uma sociedade. Exatamente. É um padrão que fica legal. Pô, legal, realmente. Para reger uma sociedade, é um conjunto de regras, fala, ó, você respeitar o espaço do outro e assim por diante. E a gente não está falando aqui de descobrir a roda em 2021, gente. A gente está falando de um assunto que já era estudado pelos gregos. A básica, né? A gente está falando de 1.200 anos atrás. Exatamente, exatamente. Só que, infelizmente, hoje é muito comum as pessoas falarem assim, mas ninguém liga para isso, ninguém é ético, por que eu vou ser? É aquela famosa Maria vai com as outras, a expressão antiga, mas é o famoso Maria vai com as outras, que me perdoem as Marias. Mas a galera vai no embalo, a galera vai no embalo. E a sua própria ética acaba comprometendo a ética da sociedade que você vive. E a sociedade que você vive não necessariamente é só a tua cidade, é dentro da tua casa, é dentro do teu grupo de amigos da escola, da faculdade, do trabalho. A gente consegue influenciar. É por isso que o conjunto político que a gente tem é o espelho da nossa sociedade. Exatamente. A nossa sociedade é aquilo que está lá em Brasília. Eles são os nossos representantes. Eles representam fielmente aquilo que a gente é. A gente é aquilo que está lá, como sociedade. Dói ouvir isso, né, gente? Pois é. É ruim, não é nada agradável, mas essa autoanálise precisa acontecer. Precisa. Justamente para que você comece a fazer o filtro e arrancar, né, aqueles que são os destoados de uma sociedade, digamos, né, que a gente tem aí um pouco mais de coesão.
né, em posturas, ideias e comportamentos, é só fazendo esse filtro e tirando, né? E nisso a gente vai voltar àquilo que a gente começou o programa falando há 1 hora atrás. Até que ponto você se permite ser manipulado? Até que ponto você se permite absorver um conteúdo que você não gosta? Exatamente. Ó, a Vicky está falando aqui, ó, ele só foi eleito porque a galera abusou da exploração dos gastos das administrações da esquerda. Daí argumento, mas e o PT? Como se não tivessem sido as únicas que roubaram, os únicos que roubaram. Lembram também do viajando Henrique Cardoso? Pois é, a gente está falando aí de quantos anos atrás? 93, né? Fernando Tá. Henrique é 94, né? O Fernando Henrique. Ele ficou 94 a 98, 98 a 2002, quando entrou o Lula. Então, é bastante tempo, né? São 26 anos aí que a gente tá nessa É pegada. tempo, hein? É tempo, hein, gente? Muita É, gente que meu. às vezes vai ouvir esse programa não era nem nascido. É verdade. É Não era verdade. A nem gente já tá nascido. aí, né? Estamos aí há bastante tempo, como diria. Estamos há muito tempo na fila do pão. É, pois é. Como Pois é. diria E Márcio estamos Mendes. mesmo. Que fase, né, bicho? Olha, onde a gente Gente, foi amarrar. eu acho que o segredo de tudo isso aí é estudar um pouquinho, mesmo que seja um assunto que às vezes é chato, mas vai estudar um pouco de história, mas não estou falando de estudar só a história que a gente aprende na escola quando o Brasil foi descoberto, que na verdade não foi um descobrimento, mas enfim, a gente entra nesse assunto no outro programa, mas não aquela história básica, mas é saber, às vezes, a etimologia de palavra. Às vezes a pessoa sai falando aí de religião e esquece que o significado da palavra religião vem de outra coisa. A gente está falando de política, mas política já era debatida na Grécia Antiga. A gente fala de sociedade como se só existisse a nossa sociedade hoje. Quando eu falo de você estudar história, é buscar entender por que que hoje está assim e como começou isso bem no início, bem no comecinho, há séculos, há muito tempo atrás. Às vezes a gente buscando esse tipo de informação consegue linkar com muita coisa que acontece hoje, a gente para e fala assim: caramba, nada disso é novidade. Só mudou o fulano, só mudou o ano, só mudou o jeito, mas continua acontecendo. Exatamente. O fluxo é esse, né? A gente tem uma repetição de padrão, né, ao longo da evolução da sociedade, ao longo da evolução do ser humano, ao longo de que as relações foram se moldando e se ajustando com as evoluções tecnológicas, com as evoluções da área da saúde, científicas e por aí vai, né? É o famoso ciclo vicioso, né? E fica Pois é, se repetindo, se repetindo, se repetindo, sem parar nunca. Porque, afinal de falou tudo. contas, para um ciclo se encerrar, precisa haver uma ruptura. E aí, esse é o caminho, né? O quanto a gente vai caminhar até romper com tudo isso. A gente precisa romper com uma série de coisas. Agora é escolher e romper. Às vezes o rompimento é um rompimento aí, pessoal, com você. O que você precisa romper? Né? Tá aí. Faça essa autoanálise. Né? O que eu preciso romper dos meus ciclos? Que é um ciclo que eu sempre caio no mesmo buraco. Eu ando, pumba, caio no mesmo buraco. Então é uma forma de você se analisar, se conhecer, se reconhecer e apontar caminhos e direções, escolhas e definições para que você possa mudar a forma do ciclo. E dentro em breve já vai sair o lançamento do novo livro do programa Papo Show, O Coach dos Ciclos. Vamos fazer? O Coach dos Ciclos. Não, vamos Pronto. vender palestra, vamos vender palestra. Ah, Ó, é business, verdade, tem que fazer. business, Tem que vamos fazer vender palestra palestra. online. Exatamente. Entendeu? Isso A gente aí, faz as cobrar pessoas caro. gritarem, a gente fala do ciclo, a gente faz camiseta para vender, entendeu? Vai ser fantástico. É isso aí. Então, E se tá ao você vivo. quiser mudar a sua vida, liga agora 1406. Ligue já, 011 1406 e adquira o seu. Gente, ninguém vai entender essa piada. Ninguém vai entender que 011 essa 1406 1406. já foi, ó. Tá, vamos contar a origem da piada, vai. Oh, Tá bom, caramba. vai lá. Gente, 1406 era um telefone que era basicamente o Polishop de hoje. Uhum, Basicamente, não, era o Polishop, era. só que com outro nome. Eles chamavam de Grupo Imagem Teleshop, né? E aí ele tinha inserções em canais de média e pequena audiência,
onde eles divulgavam os produtos, né, tinha aquela dublagem, né, bem novela do SBT, né, na verdade era uma dublagem do Cacete Planeta, né, o Sucker and Fucker, né, que ele falava, vamos embora, Sucker! E aí, só quem tá vendo no vídeo agora entendeu o processo da dublagem, né, e ele fala, vamos lá, vamos ver se eles trazem o gordo daí. E aí a voz para e a boca continua mexendo, né? Exatamente, a voz para e o cara continua. Era isso. Né, E vendia-se muita coisa, viu, gente? Ó, se você tiver curiosidade de saber como é que era esse esquema do 1406, joga no Google aí. Facas Guinso, meias Vivarina, que não rasga jamais. A faca que não perde o corte nunca. Aqui, ó. Fábio já mandou, ó. Mano, 1406 é meias Vivarina. Ah lá, tá vendo, Fábio? Então, Fábio lembra. Comprou muita coisa, Fábio, no 1406? Conta aí pra gente. Fiquei curioso agora, hein? Que fase também. Não, aí eles vendiam, né, aquelas mangueiras para poder lavar o jardim, aquelas escadas que dobravam, né, que depois tudo o Polishop veio revender, né, nos dias atuais, mas já era tudo coisa que o americano já tinha inventado, né, alguém importou e trazia para cá para vender pela televisão, tinha um número de telefone e a pessoa ligava que era justamente esse, ligue já, 011 1406 e adquira o seu. E dá dinheiro, porque senão a Polishop não tava aí até hoje. Exatamente, tá? Não teria nascido a Polishop, né? E ó, a Polishop dá pauta pra gente fazer um programa inteiro. Você já entrou numa loja da Polishop e aí você, a Vicky falando, ligue já. Você entrou numa loja da Polishop, aí quando você começa a olhar pro lado, você fala, meu, quanta coisa inútil que se eu tivesse dinheiro sobrando eu ia comprar. É porque é muito caro, né? Muito caro. Mas é o tipo de coisa que se você tem dinheiro sobrando, você fala, vou levar esse robozinho que varre a casa sozinha. Pô, essa bolinha da fisioterapia, olha que legal, né? Vou levar um Wave Stretch, né, para ele fazer abdominais por mim. Pois é. Aquela cinta que você vai vestir e virar Graciane Barbosa, que a cinta vai te emagrecer. Não, vai te transformar numa salsicha amarrada. Basicamente. Desculpa a sinceridade, mas é isso que vai acontecer. Basicamente. Porque fica bom na modelo, né? Sim. A modelo já é magra. Fábio tá dizendo aqui, ó. Pior que não, na época eu só tentava entender como a facas Guinso, que não perde o fio, não conseguia cortar a meia Vivarina. Pô, são produtos Aí, de altíssima qualidade, ué. Um não pode matar o outro, afinal de contas eles eram parceiros. Se a facas Guinso corta a meia Vivarina, ia prejudicar a venda da meia Vivarina. Era o fim de um ciclo de negócio, ó. Negócio. Voltamos de novo ao coach dos ciclos. Pois é. Gente, é verdade. É uma pergunta que eu nunca me fiz. Como que as facas Guinso não conseguiam cortar as meias Vivarina? Tá aí. Fica de reflexão para semana que vem. Profundo. Profundo? Pois é. Tão profundo. Deixa pra lá. Pula esse pedaço. Pulando esse pedaço, vamos pular a vida, porque afinal de contas o nosso tempo já acabou. E agora temos que partir. É triste, mas vamos encerrar. Eu quero aproveitar esse término do programa para deixar essa reflexão que a gente tentou, essa provocação que a gente tentou fazer durante o programa inteiro. Não se permita ser manipulado. Tenha a sua própria opinião, seja sobre qualquer assunto, principalmente quando a gente está falando de vida política e sociedade. Busque informação. Não é porque fulano, que é influente, que tem 650 milhões de seguidores naquela página que você segue, disse alguma coisa, que aquilo tem que ser uma verdade absoluta. É verdade para ele. Se você acredita, se você concorda por uma opinião sua, ok. Do contrário, vá atrás. Vê se realmente vale a pena, vê se realmente é verdade, porque às vezes a gente se permite ser manipulado por tanta coisa bobinha que passa o dia e a gente nem percebe. Exatamente. Bom, a gente quis trazer uma reflexão, trazer um entendimento, mostrar para você faces do processo da notícia e tudo aquilo que acontece, para que você vá lá com a sua curiosidade, clique naquele link e receba aquela informação. Atrás disso, temos a questão dos algoritmos, temos os caça-cliques, temos as editorias mal intencionadas e temos gente séria, temos gente profissional que só quer levar informação de verdade. A análise da informação, o que você vai fazer com ela é uma responsabilidade sua. Acreditar se aquilo é verdade ou não é responsabilidade sua. Portanto, não escolha o lado ruim. Tem análise. Analise a informação boa e a ruim. Faça a sua escolha de preferência por aquilo que é certo, porque afinal de contas,
A partir do momento que você exercita isso mais vezes, você começa a ficar esperto e você já começa a entender para onde você não deve ceder espaço e para onde você não deve abrir, né, o espaço do debate de opinião. Porque debater o óbvio é desnecessário. Tá certo? É isso aí, gente. Essa vai ser a frase da orelha do nosso livro. Debater o óbvio é desnecessário. Por Alexandre Cassiano. Uau! Uau. Muito bem, gente. Eu quero agradecer demais a audiência de vocês, vocês que ficaram conectados com a gente, vocês que passaram por aqui, que vão acompanhar depois e vão poder ouvir este programa pelo podcast. Amanhã ele já está no ar, tá certo? Amanhã de manhã, acredito, o podcast já estará no ar. Né, Vicky Araújo, de repente, consegue pôr ele no ar hoje. Se não conseguir, a gente avisa, publica na página, ó, podcast no ar, gente. E aí você pode dar aquela compartilhada marota no WhatsApp da família, mandar para aquele seu amigo, mandar para aquele grupo da escola, para os amigos de infância. Falar, ó, gente, ó, ouça esse programa aqui, ó. Dá uma ouvida aí, ó. Vê se vocês gostam, vê se vocês acham legal. Façam isso. É um exercício legal, porque afinal de contas o pessoal manda um monte de porcaria para vocês, você também precisa revidar, não é? Pois bem. Ficamos por aqui, agradecemos demais a audiência, a conexão, a sintonia de vocês. Voltamos na semana que vem, 21h, terça-feira, sempre é dia de Papo Show. Valeu demais, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo!